Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia hoje? Tem vergonha dela não, né? Levanta ela assim. Vamos fazer uma boa declaração hoje. Diga comigo: Senhor, eu amo tua palavra. Ela é vida para mim. Portanto, a recebo com mansidão, alegria e expectativa. Que ela transforme a minha vida hoje, em no nome de Jesus. Amém. Eu aprendi anos atrás que dentro de um culto, tudo não depende só do pregador. Depende também de quem está recebendo. Você sabia que aquilo que Deus pode ou não fazer depende muito de quem está do outro lado? Lembra quando Jesus foi na sua própria cidade, na sua própria terra? Será que Jesus não tinha orado direito naquele dia? Que ele não tinha se preparado espiritualmente para entregar a palavra de Deus? Será que a falha foi com ele? Não, a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade do povo. Ou seja, o povo influenciou o que Jesus podia ou não fazer. É por isso que eu dou graças que aqui tem uma turma que é sedenta, que está pronta para receber. Gente, vamos estar reunidos o quê? 1h30, 1h40 nessa faixa. Vamos ser intensos com Deus. Vamos dar tudo. Vamos permitir também que Ele entregue tudo que Ele tem para nós. Assim como nós cantamos. Amém? Obrigado ao grupo de louvor. Vocês são uma bênção. Eu queria que você abrisse na sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios capítulo 9. Versículo 24. E eu quero falar com você hoje sobre o cristão campeão. Para ser cristão, basta aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Mas para ser um cristão campeão, é mais alguma coisa. E eu quero ensinar a você justamente sobre isso, para que você possa subir de nível, para que você possa avançar. Talvez algumas pessoas tenham até sentido travadas. Às vezes a gente ouve muita gente falando a respeito da necessidade de destravar algumas coisas na sua vida. Eu creio que essa mensagem vai te ajudar muito para isso, amém? Antes de eu ler junto com você essa passagem em 1 Coríntios 9, até porque esse vai ser o nosso texto durante toda a mensagem de hoje, mas eu queria citar algumas pessoas, as falas de algumas pessoas famosas. Com certeza você vai saber quem é. Eu não sei se você vai saber pela minha pronúncia. Rapaz, aqui é negócio sério, viu? Às vezes eu falo um negócio em inglês do jeito que é, porque a palavra é inglesa, ninguém entende. Aí quando eu vou abrasileirando a palavra, todo mundo sabe o que é. Até eu tenho que abrasileirar o inglês. Então vamos ver se a gente consegue aqui. Muhammad Ali. Alguém sabe? Ele disse o seguinte: campeões não são feitos em academias. Campeões são feitos de algo que eles têm profundamente dentro de si. Um desejo, um sonho, uma visão. Ayrton Senna, ele disse: todo mundo é rápido, às vezes. É preciso um campeão para sempre ser rápido. Arnold Schwarzenegger. Sabe quem é? Então vocês são fluentes, bilíngues já. Ele disse: falhar não é uma opção. Todos precisam vencer. Usain Bolt. Você não pode colocar qualquer limite. Nada é impossível. Michael Jordan.
Algumas pessoas gostariam que algo acontecesse. Algumas desejam que aconteça. E outras fazem acontecer. Então, todas essas pessoas, elas tinham uma coisa em comum. Elas eram campeões. Alguns até hoje estão vivos. Mas você pode analisar a vida de campeões em qualquer esporte. E você vai encontrar que todos eles têm 3 características iguais. Eles têm uma atitude vencedora. Eles possuem disciplina e eles são focados. Todos eles. Então, veja comigo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. O apóstolo Paulo disse: não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. O apóstolo Paulo, ele usava esportes muitas vezes nas suas escritas como exemplos para ilustrar coisas espirituais. Aqui especificamente ele está se referindo aos jogos istmicos. Esses jogos aconteciam a cada 2 anos no Istmo de Corinto. E havia competições de corrida, de velocidade, de distância. Havia também luta e boxe. E os coríntios, eles amavam esses jogos. Seria para nós semelhante à Copa do Mundo. Quantos sabem que aqui, quando chega a Copa do Mundo, ninguém lembra mais de trabalhar? Né? Fecha loja, fecha empresa, fecha tudo imaginável e está todo mundo ligado na Copa do Mundo. Pois os coríntios eram mais ou menos assim durante esse tempo dos jogos. E Paulo, ele conhecia a empolgação deles no que se trata desses jogos, e é por isso que ele usa justamente esse exemplo para dar esse ensino espiritual que ele passa em 1 Coríntios 9. Ele sabia que eles iriam entender perfeitamente esse comparativo. Então, nesse versículo, ele começa logo falando sobre a premiação que é dada aos campeões. Por que ele fez isso? Porque é o conhecimento da premiação que estimula e que motiva uma pessoa a querer dar o seu melhor, a querer ter mais garra, a querer ir um passo mais além. Muitas pessoas sabem da história de Davi e Golias, não é? Quem já ouviu falar dessa história? Sabemos que Davi, ele enfrentou e matou Golias, mas você sabe por que ele fez isso? O que levou Davi a encarar Golias foi a premiação. Davi, ele ouviu falar, quando ele estava lá entregando o McLanche Feliz lá para os irmãos. Aí ele ouviu falar pessoas tratando do gigante, dizendo: olha, o rei já declarou que quem derrubar esse gigante vai ter uma premiação. Ele vai receber grandes riquezas, ele vai casar com a filha do rei e a sua família toda vai ser isenta de impostos. Quantos sabem que só esse detalhe no Brasil já valia a pena? Então, queridos, foi esta informação de prêmio, de galardão, de recompensa, que fez com que Davi se estimulasse. Ele disse: espera aí, quem ganha, recebe tudo isso, ele disse: pois eu estou nessa. Foi o que estimulou ele. E sabe, assim como Davi foi estimulado para lutar por causa de uma premiação,
E assim como atletas também se dedicam arduamente para competir, tudo por causa de uma medalha, por causa de uma premiação, Deus, Ele também nos motiva e nos estimula por meio de premiações. Talvez você nunca tenha pensado assim, mas o próprio Paulo, ele em Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tiago disse que quem for firme e fiel perante as provações, no final receberá uma coroa de vida. Paulo disse que quem cumprisse o seu chamado, no final receberá uma coroa da justiça. Pedro disse que aquele que se dedica a cuidar da vida de outras pessoas, no final receberá a coroa de glória. No livro de Apocalipse, Jesus mandou escrever 7 cartas para 7 igrejas na Ásia. E no final de cada uma dessas cartas, Jesus mandou escrever qual seria o prêmio dado para aquele que vencesse. Para a igreja de Éfeso, ele disse que o vencedor comerá da árvore da vida. Para Esmirna, o vencedor não sofrerá a segunda morte. Para a igreja de Pérgamo, ele disse que o vencedor receberá o maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome escrito sobre ela. A igreja de Tiatira, o vencedor receberá autoridade sobre as nações. A igreja de Sardes, o vencedor será vestido de vestiduras brancas e seu nome não será apagado do livro da vida. Da igreja de Filadélfia, ele disse que o vencedor receberá uma coluna no santuário de Deus que nunca sairá. E para a igreja de Laodiceia, ele disse que o vencedor sentará com Jesus no seu trono. Aleluia! Diga premiação. Quem quer a premiação que Deus reservou para a sua vida, levante sua mão agora. Deixa eu te dizer uma coisa, tem uma premiação para cada um que está aqui. E Deus faz questão de lhe entregar naquele grande dia, mas também outras recompensas nesta vida que nós estamos atuando no presente. Paulo disse para os coríntios que numa corrida física, muitas pessoas correm, mas somente uma pessoa pode ser campeã. Não é assim? E é por isso que ele disse para correr de tal maneira que alcanceis. Veja, existe uma maneira para correr. Você pode correr a maneira certa ou você pode correr a maneira errada. Eu fazia corridas lá nos Estados Unidos quando eu estava no colégio e eu competia em corridas de 5 quilômetros. E eu lembro que depois de terminar a escola eu fazia algumas competições que eram abertas para o público. Então toda e qualquer pessoa poderia correr, a família poderia ir. E as pessoas que participavam nessas corridas, elas tinham atitudes totalmente diferentes. Por exemplo, havia pessoas lá que nunca haviam feito uma corrida antes. Então, era a primeira vez para elas estavam lá apenas pela experiência. Só para tirar selfie, para botar aquele número no peito e colocar no Instagram, olha eu aqui. Só para registrar e marcar a presença. Quem sabe o que eu estou falando? Havia outras pessoas que tinham amigos que gostavam de correr. Então para elas, era como se fosse um evento social. Né? Eles iam lá, corriam e depois iam no restaurante, batiam papo. Era uma atividade social entre eles. Havia outras pessoas que eram fitness.
Tem alguém fitness aqui? Eu vi uma mão na igreja toda, gente. Eu lembro quando eu vim aqui a outra vez, estava muita gente, né, envolvida na academia e tal. Eu vou orar mais por vocês, viu, gente? Só um ano passou. Mas havia essa turma fitness, então eles usavam aquela corrida como mais uma oportunidade para cuidar da sua saúde. E havia também as pessoas lá que eram atletas de verdade. Essas pessoas estavam na corrida com um só propósito: para ganhar. Eles chegaram com sangue no olho. Eles treinaram para aquele momento. Eles organizavam sua vida para aquele momento específico. Eles não pensavam em quinto lugar, quarto lugar. Eles queriam o ouro. Quantos sabem que a atitude é diferente? E sabe que no reino espiritual nós vemos essa mesma diversificação de atitudes relacionadas às coisas de Deus. Por exemplo, há pessoas que só querem entrar no portão do céu, nem que seja de lado. Se entrar, já está no lucro. Não quer mais nada. Há outros que querem agradar a Deus enquanto for conveniente. Vocês estão comigo? Enquanto for conveniente, porque porventura se existir qualquer elemento de sacrifício, então eles já se recuam, eles já acabam tendo uma vida cristã superficial, né? É como aquela pessoa que vem para o pastor e diz: pastor, pode contar comigo. A gente está ajudando qualquer coisa, viu? Deus falou comigo, essa igreja é minha. Isso aconteceu comigo. Nunca mais vi essa pessoa depois desse culto. Foi a primeira e última vez que ela falou comigo. E sabe que há pessoas também que querem experimentar o melhor de Deus a todo custo. E esses vivem para estar dentro da perfeita vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Eles se consagram e se sacrificam com o intuito de receber do Senhor e das suas recompensas. Essa é aquela turma que diz, igual a Jacó, quando diz: eu não vou te soltar até eu receber a minha bênção. Tá chovendo canivete, tá um inferno de cada lado, mas eu não te solto até receber a minha bênção. Desistir não entra no meu vocabulário. Eu não sou daqueles que retrocedem, mas eu vou avançar. Eu creio que essa é a turma que está aqui nesse culto hoje à noite. Aleluia. Agora veja versículo 25. 1 Coríntios 9, versículo 25. Paulo, ele continua dizendo: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo, ele disse que o atleta que compete para ganhar, então ele não está falando sobre aquele que só quer uma medalha de participação. Ele não está falando sobre aquele que entra só para ganhar a camisa. Ele está falando sobre aquele que está para valer. Ele quer ganhar. Ele disse, esse tipo de atleta, ele se domina em tudo. Sabe, queridos, isso se trata de disciplina. Um atleta não se torna campeão em algum esporte do nada. Existe um estilo de vida que leva a pessoa a ter esse status. Nesse mesmo versículo, na Nova Versão Internacional, veja como está escrito: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. A versão Viva diz: para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que os impediriam de fazer o melhor que podem.
Sabe, esses versículos descrevem o que consiste na vida de um campeão. É treinamento rigoroso, são renúncias, tudo isso faz parte. O campeão, ele não come qualquer coisa. É melhorar em línguas agora, viu, gente? Ele não dorme na hora que quiser. Ele tem uma agenda cheia de treinos e de atividades para melhorar o seu empenho. E tudo isso diariamente. Uma área que eu acho que se fala pouco na igreja é justamente sobre disciplina. E a importância que isso tem para uma vida de sucesso em Deus, nas coisas do Senhor. Eu percebo que os muitos anos que eu passei praticando e competindo nos esportes, lá nos Estados Unidos, isso acabou me ajudando também na minha vida espiritual. Eu identifiquei isso porque eu aprendi nos esportes o princípio da disciplina. E como Deus utiliza isso no seu reino. Infelizmente, muitos cristãos têm um estilo de vida bem desleixado no que se trata de coisas espirituais. Elas não oram, elas não leem a Bíblia, mal frequentam a igreja, um domingo sim, 30 dias não. E mesmo assim, agora o que é irônico e o que é difícil de acreditar é que essas mesmas pessoas, quando você fala sobre ser um cristão campeão, eles dizem, ei, sou eu estou nessa. E seria a mesma coisa de você pegar um atleta que fica uma boa parte do dia no sofá, deitado, comendo pipoca e assistindo Netflix, tomando Coca-Cola. Ele dá uma corrida quando dá vontade e nunca dá vontade, então ele não corre. Mas ele tem uma expectativa que ele vai ser campeão. Quantos sabem que ninguém é doido? Claro que ele não vai ser. O estilo de vida se denuncia. E eu quero dizer para vocês, gente, no reino espiritual não é diferente. Eu não posso viver de qualquer jeito e esperar que eu vou ter uma vida de campeão no que se trata do reino de Deus. Cada campeão tem um estilo de vida que corresponde. Aleluia. Obrigado pelo entusiasmo. Gente, eu estou tão confuso aqui, eu estou vendo 2 relógios, um é verde e outro é vermelho. Eu acredito que é o verde. É o vermelho? Vermelho é a hora, né? Verde é a conclusão de tudo? Ou da palavra? A palavra, né? Da palavra, ok. Glória a Deus. Eu quase ia chorar agora. Olha o que Paulo disse para Timóteo, seu filho na fé. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele disse: exerça-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco proveito. Esse é o melhor versículo de muita gente aí. Oh, aleluia. Exercício físico aproveita pouco. Obrigado, meu Pai. Tua palavra é poderosa. Não, mas ele não terminou. Ele disse, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Aqui o apóstolo Paulo, ele compara o exercício físico com o exercício espiritual. E ele mostra que o exercício espiritual é superior ao físico. É isso que ele estava dizendo. O exercício físico, ele é bom, mas ele é limitado. Ele só nos beneficia na área, por exemplo, da saúde física, da saúde mental e somente nessa vida terrena. Então é limitada. Mas o exercício espiritual nos beneficia em todas as áreas da nossa vida e nos afeta não somente na vida terrena, mas também na vida celestial. Paulo, ele
ele se posiciona como um técnico aqui para Timóteo, que era o seu filho na fé, e ele não somente o incentiva a se envolver em exercícios espirituais, mas no versículo 13 a 15, ele mostra quais são esses exercícios. Veja o que ele diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura. Inclusive tem um livro aqui para indicar para vocês, chamado A Linhagem de um Campeão, tá? É o poder do sangue de Jesus. É uma linha diferente do que a gente está tratando especificamente aqui, mas fala de um campeão, e é isso que você está sendo hoje à noite, amém? Então ele disse: até a minha chegada, aplica-te à leitura. Vai lá no Verbo Shop. A exortação ao ensino, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sei diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Paulo disse para Timóteo se aplicar à leitura, exortação e ensino da palavra de Deus. Ele disse para não negligenciar o seu dom. Isso implica oração. Ele disse para meditar sobre as coisas do Senhor. Então, todas essas coisas são exercícios espirituais que devem fazer parte da vida diária do crente. Leitura da Bíblia, meditando sobre aquilo. Porque quando você lê, o conhecimento vem. Quando você medita, ele desce. Ele passa daqui e chega aqui. E quando está aqui, não tem diabo do inferno que consegue arrancar. É isso que traz a estabilidade. Então são práticas, exercícios no dia a dia. Às vezes você pode estar pensando, né, que aqueles 15 minutos de leitura da Bíblia, né, que é uma rotina, que nem fez muita coisa. O que você não sabe é que Deus usa tudo que você dá para Ele. Quando você acaba enfrentando alguma tempestade, aqueles versículos que você estava gastando 15 minutos lendo, o Espírito Santo traz para a sua memória, e aquilo que te traz refrigério, aquilo que te dá força, que te dá direção. Aleluia. Glória a Deus. É pouco a pouco. Amém? Você não começa fazendo uma maratona. Você começa, quem é sedentário, ele começa caminhando uns 2 quilômetros. Depois ele vai dando um trotezinho, né? Talvez ele chegue a 3. E por aí vai. E dia após dia você vai mais e mais, e tudo aquilo está agregando à sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: nada que você investe de exercício espiritual é em vão. Deus vai usar de uma forma ou de outra. Aleluia. Então, observe em versículo 15, que ele disse que a pessoa que for diligente, todo mundo diga comigo, diligente. A pessoa que for diligente com esses exercícios espirituais, ele disse que o seu progresso será manifesto a todos. Ou seja, aquilo que você faz em particular com Deus produzirá fruto na sua vida que será visto publicamente por todos. E não é você que está se promovendo ou fazendo propaganda. Você está sendo aquela mesma pessoa que era, só que como você tem feito diligentemente, alguma coisa está diferente na sua vida. E essa diferença é visível. Quando Moisés ele subiu no monte, ele estava lá 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que ele foi, sabe o quê? Ele foi estar com Deus. Essa foi a agenda dele. A gente cantou como Maria, sentada aos pés de Jesus. Sabe que tem pessoas que acham que aquilo ali é um desperdício. Marta pensou, ela ficou braba.
ela deu uma bronca em Maria e quis dar em Jesus. Olha que mulher doida. Não é? Por quê? Porque ela estava limpando a casa, estava descabelada, né? Fazendo rapadura e coisa assim para Jesus. E aí o que acontece? Ela estava afoita, ela estava distraída, ela estava focada em outras coisas. E ela olhou Maria lá, sentada aos pés de Jesus. A única coisa na agenda dela era estar com Jesus. Moisés foi lá no monte estar com Jesus. E quando ele desceu, ele estava de boa. Ele pensou que estava descendo do mesmo jeito que subiu. Só que o rosto dele brilhava com a glória de Deus. E a turma disse, Moisés, pare com isso, cara, a gente não aguenta. Ele disse, o que foi? Que foi? Estou desarrumado, não entendi. Ele disse, não, é o seu rosto. A glória de Deus está brilhando. Está todo mundo percebendo aqui. E ele teve que colocar um véu para que eles aguentassem. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você está diligentemente fazendo os exercícios espirituais, para você está tudo normal. Mas o povo reconhece algo diferente na sua vida. Eu lembro quando, inclusive Jesus, ele disse em Mateus 6,6, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu lutava. Eu lutei 7 anos, lá competia, só que eu lutava, tem categorias de peso. Eu sempre estava no início, na categoria mais baixa. Eu era bem maguinho. E eu lembro que teve, inclusive, quando eu tinha 15 anos de idade, tinha um campeonato nacional que eu me qualifiquei. E era de 44,5 quilos. Eu tive que perder peso para bater o peso. Quase morri naquele dia. Por que você está rindo? Porque não foi você, né? Mas eu era muito maguinho e eles me deram um apelido. Meu apelido era Minhoca. Aí durante uns anos, aí eles me chamavam de Minhoca e tal. Eu sempre lutava nesses pesos. Só que no último ano, eu disse, eu vou mudar essa história. Eu lembrei de Moisés agora. A Bíblia diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe que tem horas que você tem que rejeitar alguns títulos que o povo dá para você. Olha, aquele é aquele doente, ele tem aquele problema, né? Não, eu não sou aquilo não. Aquele pobrezinho, né? Não, eu não sou isso não. Você tem que recusar. Eu disse, rapaz, eu não vou ser minhoca mais não. Eu estava passando para meu último ano do colégio, do 2º grau, e eu disse, eu vou entrar na academia. Eu vou mudar essa história. E a gente estava na pausa de um ano letivo para o outro. Eu tinha mais ou menos 3 meses. E eu comecei a treinar. Praticamente todos os dias eu estava. E como eu não tinha quase nada de gordura, tudo que eu fazia era músculo. Eu ganhava músculo, eu ganhei forma. Eu lembro quando eu cheguei na escola, nunca esqueço, tinha um rapaz lá que me conhecia. E eu disse, e aí, cara, o que você tem feito? Ele disse, com certeza, nem tanto quanto você. Todo mundo percebeu o meu crescimento muscular, porque eu estava lá todo dia. Queridos, eu estou aqui para lhe dizer que no reino espiritual é da mesma forma. Você não pode ficar na academia de Deus dia após dia e sair e as pessoas não perceberem, poxa, ele cresceu. Ele está forte, ele está diferente, ele está valente. Eu quero ficar perto dele agora. Antes eu nem andava com ele, mas agora eu quero ficar perto. Aleluia. No versículo 26, eu já estou concluindo aqui. Ele disse, assim como também eu
Não, eu corro não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre a importância do foco. Ele disse que as suas corridas tinham metas e os seus golpes tinham uma direção definida. Nós também precisamos de metas e direções definidas na nossa vida. Mas não somente isso. Uma vez que os nossos alvos são traçados, nós precisamos manter o nosso foco até que esses alvos sejam alcançados. Hebreus 12, versículo 1 a 2, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Observe que o autor de Hebreus, ele alude a uma corrida competitiva aqui. Ele diz que há uma nuvem de testemunhas nos arrodeando, ou seja, assim como atletas são arrodeados por torcedores dentro de um estádio, nós também estamos numa corrida espiritual. E ao nosso redor estão todos os exemplos de sucesso do Antigo Testamento que foram mencionados em capítulo 11. Pessoas como Abraão, Moisés, Josué, Noé, Davi, aleluia. Então, assim como um torcedor, ele incentiva um atleta a ganhar na sua modalidade, o exemplo daqueles homens e mulheres que estavam antes de nós, que alcançaram vitórias, também nos motiva a avançar. Porque se eles conseguiram, numa aliança que é inferior à nossa, então nós podemos conseguir nessa aliança que nós estamos. Mas ele revela uma verdade muito importante. Ele disse, olhando firmemente para Jesus. Não é de qualquer jeito, não é um lance dos olhos. É firmemente. Você diz, como é olhar firmemente? Eu vou dizer, lembra antes de você casar, quando você viu aquela moça que hoje é sua esposa, aquele rapaz que hoje é seu marido? Eu te garanto que você olhava firmemente para ela ou para ele. Provavelmente você se escondia atrás de alguma coisa para ela não lhe ver, mas você estava lá. Firmemente, focado, você tinha algo, um alvo, uma meta, e você não tirava o olho. Amém? É assim que fazemos com Jesus, com as coisas que Deus tem nos dado. Não podemos ser distraídos, tantas coisas que o diabo usa para chamar nossa atenção, desde a televisão até o celular, até passeios e tantas coisas supérfluas, e nada disso é pecado, nada disso por si só é ruim, mas qualquer coisa, ele disse para se desembaraçar de todo o peso e do pecado. O que é um peso? É qualquer coisa que tira o seu foco daquilo que Deus te chamou para ser e te chamou para fazer. Aleluia. Deixa eu orar por você. Pai, eu quero te dar graças pela oportunidade de semear a tua palavra, que salva, que liberta, que cura, que abençoa, que muda e transforma as nossas vidas. Pai, que essa palavra, que o teu Espírito possa soprar sobre ela, e que o Senhor possa, já que ela foi semeada, que o Senhor possa fazê-la crescer, brotar e crescer e frutificar
na vida dos meus irmãos. Quando o Senhor olhou para Gideão, ele na prática, naquele dia, ele foi um covarde. Mas o Senhor lhe chamou de homem valente. Eu não me importo como você entrou nessa igreja hoje. Talvez você entrou pensando que você era o maior fracassado, o maior derrotado. Você entrou nesse lugar talvez um caco. Eu declaro no nome do Senhor que você é um campeão. Um campeão de Deus. E aquilo que veio para te derrubar só vai te fortalecer, para que você saia melhor ainda do que quando você entrou. Em o nome de Jesus. E com todos os olhos fechados nesse lugar, eu gostaria de saber se tem alguém que veio aqui e que não conhece a Jesus como Senhor da sua vida. Se você fosse morrer hoje, você sabe para onde iria? Você tem certeza da sua salvação? Deixa eu te dizer uma coisa. Isso é possível. É possível por causa daquilo que Jesus fez por nós. A Bíblia diz que ele reconheceu que o homem pecador era perdido. Na condição de pecado, ninguém pode estar na presença de Deus. É por isso que todos nós estávamos destituídos da glória do Senhor. E Jesus disse, eu vou ser a solução para esse problema. Eu vou me tornar homem. Eu vou habitar entre eles. E eu vou tomar sobre mim o pecado que era sobre eles. Eu vou pagar o preço da sua penalidade. Eu vou ser o substituto deles. E ele fez isso. Quando ele morreu na cruz, todo o pecado da humanidade foi lançado sobre ele. Mas no terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou. E nessa ressurreição, ele abriu um novo e vivo caminho. Que novo e vivo caminho é esse? É um caminho entre nós e o Pai, que nunca existiu antes. Mas o sangue de Jesus abriu esse caminho. Hoje, qualquer um que invocar o nome do Senhor, ele pode ser salvo. E talvez você esteja aqui hoje e você nunca fez uma aliança com Cristo. Você nunca fez Jesus Senhor da sua vida, pois Ele quer lhe dar essa oportunidade. Se tiver alguém aqui ouvindo a minha voz e você diria, apóstolo Darren, Deus tocou no meu coração. Eu percebo que eu nunca fiz isso, mas eu preciso e eu quero fazer isso hoje. Se esse é o seu desejo, eu quero pedir para você simplesmente levantar a sua mão. Aí onde você está, não importa se está na galeria, se está aqui embaixo. Apenas levante sua mão, você que deseja fazer uma aliança com Jesus. E quando você fizer isso, você está dizendo, Senhor, eu me entrego a Ti, como Jesus se entregou por mim. Queridos, ninguém precisa perecer. Jesus pagou um alto preço para todos. Hoje é uma grande oportunidade para a sua vida. Tem alguém aqui nesse lugar, Deus está falando com seu coração, e você diria, apóstolo Darren, ore comigo. Eu quero fazer Jesus Senhor da minha vida. Deixa eu só falar mais uma coisa, eu vou encerrar esse convite. Mas, gente, eu tenho quase 3 décadas que eu faço isso. Eu sei o que eu estou fazendo. E eu sei que às vezes ninguém responde. Mas não é porque ninguém quer. Nem tampouco é porque ninguém precisa. É porque elas estão relutando. Mas eu estou tímido, mas o que as pessoas vão pensar e como vai ser? Isso é um inimigo tentando impedir você de ser uma pessoa totalmente realizada e transformada em Deus. Deixa eu só falar algo que o diabo nunca te falaria. Nós não temos promessa
do amanhã. Nós não sabemos se amanhã nós estaremos aqui. E sabe, por esse simples fato, hoje literalmente poderia ser sua última oportunidade para dizer sim a Jesus. Você precisa entender isso. Ninguém tem promessa. Não, mas amanhã, depois eu faço. Depois pode ser tarde demais. Essa decisão tem que ser tomada em vida. Por isso que eu falo com muita seriedade, porque eu sei o que eu estou tratando. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Por isso que eu vou perguntar mais uma vez. Essa será a última. Os diáconos me ajudando, porque fica escuro. De repente eu não vejo. Sua mão está levantada, jovem. Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguém além dele? Você diria, apóstolo, me inclua nessa oração. Deus realmente está tratando comigo. Veja outra mão aí. Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguém? Veja outra mão ali. Tem outra mão lá atrás. Deus abençoe. Tem uma mão aqui. Glória a Deus. Lá em cima eu não estou vendo nada. Então vocês, diáconos, vão ter que me ajudar. Tem mais alguém? Além desses que já levantaram a mão. Você disse, eu não saio dessa igreja sem receber a minha bênção, sem receber a salvação, a vida eterna. Todo mundo que levantou a mão, eu quero orar pessoalmente com você. Nós vamos tomar a Santa Ceia já. Mas a ceia é para a família de Deus. E nós queremos que essas pessoas passam a fazer parte dessa família. Então você que levantou a mão, eu quero orar com você. Eu quero pedir para você sair do seu lugar e vir até aqui. E nós vamos orar. E Deus vai transformar a sua vida nesta noite. Todo mundo que levantou a mão, talvez você não levantou a mão, mas você sabe no coração, eu devia ter levantado. Isso é comigo. Venha você também. Aleluia. Glória a Deus. São essas pessoas? Tem mais alguém? São eles só? Amém? Então vocês que vieram aqui na frente, eu quero orar com vocês. Mas essa oração eu não posso fazer por você, porque a Bíblia diz que tem que sair do seu coração e da sua própria boca. O que eu vou fazer é que eu vou ajudar cada um. Eu mesmo vou orar, mas eu vou pedir para vocês repetirem essa oração. E que saia com fé no seu coração para Deus, porque Ele é o único que pode te salvar. Tá bom? Então feche seus olhos. Diga comigo, Senhor, eu creio na Tua palavra, que Jesus Cristo morreu pelo meu pecado e Ele ressuscitou para me dar a vida eterna. Com fé no meu coração e da minha boca, eu declaro, Jesus Cristo, eu te quero e te aceito como meu Senhor e meu Salvador, e no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, aqui do lado temos uma conselheira da igreja. Vou pedir para vocês acompanharem ela bem rapidinho. Ela vai explicar algumas coisas. Vai ser breve, tá bom? Mas a gente celebra. Parabéns pela melhor decisão da sua vida. Pode acompanhar ela. Yeah! Celebre! Deus é bom! Glória a Deus. Já valeu a minha vinda. O reino cresceu agora.